Eu adoro masturbar uma autoestima, ainda mais se for de um nerd, tímido, acanhado. Tudo isso pode ser charme? Sim ou só que não? Gente, dos anos 80 pra cá, muita coisa mudou, principalmente aquelas teorias mirabolantes sobre os nerds, de que eles eram feios, espinhentos e blá 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 blá. Mas antes de iniciar o vídeo, eu vou dar aqui o meu jabá, a intro do meu livro Nerds para Mulheres, o lado masculino da força. Há quem goste de tanques, eu sou adepta à tecnologia e conexões nervosas me atraem muito mais. Que seja e que venha a máquina de lavar. Opa! Eu não estou falando que sou prendada domesticamente. A rua é o meu ambiente mais íntimo. Tampouco exerço qualquer tipo de profissão recém-criada pelo Gabeira. Falo de homens, meu esporte predileto. Não dos tipos de academia que entre mim e os halteres, eles preferem o espelho. Tenho como ideologia, quanto maior o tamanho do bíceps, menor é o do cérebro. Com isso, você já sabe, eu prefiro os nerds aos malhados. Gosto quando o nerd é interrompido em meio a um discurso sobre a economia da Malásia, por meus beijos, quentes, profundos. Juro que sou boa ouvinte, mas prefiro sentir o arrepiar de seus pelos e o susto com a surpresa da minha língua no céu de sua boca. Um homem nerd gosta disso. Uma nota 10 é rotina, mas uma mulher que se despe sem pudores no corredor B da biblioteca é o prêmio Nobel da anatomia. Ele chega a passar a mão nos lábios para reter a baba. E o suor escorre frio na tentativa de manter o fervor interno. Jogo de sedução que os sarados narcisistas, mega lindos de academia, não se prezam. Eu quero emoção e não uma beleza seca. Eu não quero espelhos. Quero nerds que estudem minhas curvas e a exatidão do meu prazer no movimento perpendicular, da minha abertura de pernas. E tomara que eu esteja equivocada quanto à informação, porque eu adoro ser corrigida. Fora pegada, eu não deveria contar isso a ninguém para não causar inveja. Confira surpreendendo-os com uma mordida na nuca no meio de uma equação de álgebra. Eles são capazes de coisas que Darwin não previa na evolução sapiens. Agem como se a espécie estivesse em extinção e fossem acabar ali, na cavidade geográfica entre os meus seios. Às vezes vão direto ao ponto, bem entre minhas pernas, que eu não resisto em abrir quando eles mascaram o sexo com o livro. Eles sempre têm vergonha, situação fofa e deliciosamente excitante. Os nerds doam seu próprio corpo de dedo a cabelo em prol da ciência sexual. De ponta a ponta, tudo é devidamente apreciado, explorado, e o que é uma rapidinha entre a passada de língua entre o tanque e a torneira de um homem sarado, com os nerds são 3 horas de prazer apenas naquela região, e um pernoite torna-se quase nada. E outra vantagem, assim como as máquinas de lavar, eles sacodem, balançam, jogam para lá e para cá, torcem e você não tem trabalho algum, tem trabalho apenas de sentir prazer. Já no tanque, causa-me náuseas só de pensar no excesso de trabalho, onde o cara fica ali paradinho e a responsabilidade dos movimentos é sempre todo meu. E na academia? O trabalho com os pesos é todo meu também, pois os sarados encontram-se ocupados demais com o próprio ego para se derreterem ao meu pedido de ajuda. Os cabeçudos, literalmente e metaforicamente falando, ficam tão perdidos entre os halteres que chega a ser um charme. Eles nada fazem ali que não seja para evitar um infarto futuro. E isso me excita, além de uma prova de bioquímica. Fora a facilidade, os sarados são facilmente encontráveis em academias. E essas, assim como um fast food, existem em cada esquina. Já um número de bibliotecas na cidade? Eu gosto de dificuldade, de garimpar joia rara e ler livros inéditos. Deixe-me o prazer da facilidade no comodismo de ser buscado em casa e ser levado à cama, às paredes, ao chão, à cadeira anatômica e ao ápice da multiplicidade orgásmica.
Sem contar os segredos. Os sarados espalham os meus como a quantificar para os amigos a masculinidade. Já os nerds, esses me contam no pé do ouvido todos os mistérios da humanidade. Coisa que, para a maioria dos sarados, é um longo desafio metafísico a enfrentar. E quase sempre sem sucesso. Já para os nerds, nada mais é do que colocar para fora o melhor que são com verdadeira discrição. E eu adoro e sem tirar os óculos, não há como resistir à paixão. Olha que bonitinho, gente, meu livro Nerd para Mulheres. Na verdade, o que eu tenho mesmo que fazer é uma temporada inteira desse livro dedicada somente aos nerds. E antes que você me pergunte se eu já namorei algum nerd, por que eu escrevi esse livro, bem, você vai ter que dar um like, vai ter que compartilhar os vídeos, né? Não apenas esse, mas todos os vídeos do Sexência, porque os meus segredinhos, né, aquelas coisas de vida pessoal que todo mundo pergunta, eu só vou responder quando eu atingir 30 mil inscritos. Então eu preciso da sua ajuda, né? Então vamos recapitular aqui. Troca, quer saber da minha vida pessoal? Eu te conto, mas me ajuda a ter 30 mil inscritos? Porque minha ideia é fazer um clubinho do Sexência, né? Bem restrito, porque eu não vou sair por aí espalhando os meus segredos aos 4 cantos do YouTube. Então fica combinado? Me ajuda a espalhar essa ideia, compartilhe todos os vídeos, vamos bombar o canal e aí eu te conto todos os meus segredos. Mas enquanto isso, vamos ao vídeo de hoje. O tema de hoje é especialmente para eles, nerds, porque daqui a 2 diazinhos, dia 25 de maio, é comemorado o Dia dos Nerds, dos Geeks, o Dia da Toalha, justamente porque nessa mesma data, em 1977, estreou o primeiro filme da grande saga Star Wars, e por isso que a data é comemorada. Mas como não tem Sexência aos sábados, então vai aqui na quinta-feira, mesmo dia 23, pra gente homenagear essa rapaziada aí que transformou a nossa ciência, a nossa física, a nossa química. E a gente deve muitas coisas aos nerds, principalmente na área de sexualidade, sexo, isso mesmo. Tirando todas as pesquisas que eu cito aqui, né, sobre sexualidade, que vem justamente das cabecinhas deles, os nerds são bons de cama também, não pense que só aqueles sarados de academia que ficam lá puxando halter, que ficam se olhando no espelho em vez de olharem pra mulherada, que eles dão conta do recado não. Garanto que os nerds dão conta muito mais. Mas, espera aí, vamos com calma, recapitulando aqui, vamos voltar ao roteiro. E aí você vai me perguntar sobre o Dia da Toalha, né, que eu esqueci de citar também. A data também é em homenagem a Douglas Adams, que é o autor da saga O Mochileiro das Galáxias, um filme nerd que também estourou aí na década de 80. E dentro da mochila do personagem principal tinha, óbvio, dentre outras coisas que a gente tem que usar no dia a dia, uma toalha. E por isso que os nerds, em homenagem a esse autor, também denominam o dia como o Dia da Toalha. Bom, para início de conversa, nerds e geeks, qual é a diferença? Tem gente que acha que é tudo igual, mas na verdade tem muitos tipos de nerds. Uns que são mais focados em filmes, outros que são mais focados em games, mas como os termos mais utilizados são nerds e geeks, a diferença é que os geeks são muito mais focados principalmente no que se relaciona a computador, né? Aí você vai dizer assim, mas Mariana, todo nerd é focado em computador. Não, tem nerd que é nerd de literatura, tem nerd que é nerd de game, tá, tudo bem, game tem a ver com computador. Mas tem outros tipos de nerds que não são tão focados nessa área digital de computador, tá bom? Então os geeks são os mais focados. Mas sendo geek ou sendo nerd, o que interessa é que ambos, né, além dos hipsters e de tantos outros que você vai encontrar aqui, nesse livro, que eu fiz uma pesquisa bacana para falar sobre o tema, né, até porque eu não sou nerd, então eu tinha que pesquisar. O que importa é essa coisa tímida, introspectiva que o nerd tem e que pode ser usado como um grande charme a seu favor, principalmente sexualmente.
E aí você vai me perguntar, mas Kiss, o nerd não é aquele cara feio, espinhento, que não leva jeito nenhum pra sexo, nem pras mulheres? Sim e não. Como eu falei na introdução, muita coisa mudou dos anos 80 pra cá. Aquele estereótipozinho que a gente já conhece, hoje em dia não tem mais quase como identificar. Por exemplo, na minha sala de aula, né, isso tem mais ou menos uns uns 17 anos, tinha uns nerds super gatos, super populares, mas que eram nerds. Então, para começar, tira da sua cabecinha que nerd é aquele cara feio, tá bom? E por que eles estão... E por que eles estão fazendo? Isso aí é o comentário da minha filha no vídeo, né? Ela grava junto com a mamãe. Filha, beijo. Fala pra caramba, que nem eu. Por que eles estão tão populares hoje em dia? Simplesmente porque a mulherada tá valorizando muito mais os homens que têm expertise, que têm inteligência, que têm sensibilidade, do que aqueles tipinhos bonitinhos, né? Cara crachá. Hoje em dia você olha a cara, acha que o cara é tudo de bom, quando na verdade é um cara sem graça, sem noção, machista, que não tem nada a ver. E, em geral, os nerds, por serem pessoas que leem muito, geralmente eles entendem mais a mulher, tanto psicologicamente quanto sexualmente. Então é por isso que hoje eles estão fazendo muito sucesso. Mesmo porque a mulherada hoje em dia tá à frente de seu tempo, tá estudando mais, tá trabalhando mais. Então essas mulheres que estão evoluindo cada vez mais não querem qualquer cara ao lado delas. Elas querem um cara inteligente, estudioso, que gosta de trabalhar, que também tem expectativa profissional. E qual é a tendência de um cara assim ser? Nerd. Então fica a dica, fica a super dica. Na verdade fica mais do que a dica, fica assim, ó, presentinho dado. Tanto para você, homem, que tá aqui me assistindo, Mariana, mas eu não sou nerd, e aí, como é que eu posso fazer sucesso com as mulheres? Bem, respondendo individualmente a você, só a gente combinando uma sessão de coaching, tá? Porque eu tenho que te conhecer, saber como é que você funciona. Agora, de uma forma geral, uma das dicas que eu dou a você é ler muito sobre o universo feminino. Porque a gente não quer só sexo, a gente quer ser ouvida, a gente quer ser compreendida. A gente não quer ficar pedindo pra, passa a língua aqui, passa a mão ali, porque a mulher funciona assim, funciona assado. Não, de preferência, né? A gente quer, assim, a rapaziada, o homem que vai lá e já sabe o que fazer. E o nerd, embora seja muito tímido, né? Porque são caras mais introspectivos, que estudam muito, né? Que não são tão populares assim na escola. Às vezes a gente pensa assim, eu não vou ficar com aquele carinha nerd porque ele não vai saber o que fazer. Só que não, eles são muito mais espertos do que a gente imagina. E outra coisa muito legal, quando eu iniciei a pesquisa para o meu livro, Nerds para Mulheres, olha o jabá de novo, eu li muitas receitinhas de bolo assim, você que é nerd tímido, faça isso, isso, isso para deixar de ser tímido. Você nerd que é feio, faça isso, isso, isso para melhorar a sua aparência. Bem, eu achei assim muitos artigos muito pesados, muito desumanos. E quando uma pessoa que é profissional, que trabalha nessa área de psicologia, de comportamento, de relacionamento e começa a entender um pouquinho mais o ser humano, o primeiro passo para você ajudar um ser humano é encher a bola dele e não fazer com que ele broche com a própria autoestima e nem incentivar que ele mude assim tão drasticamente as características que ele tem. Então eu, Mariana Kiss, como sex coach, aconselho a você, que é um nerd tímido, a fazer dessa timidez um charme seu. Eu não vou pedir para você assim, mude completamente de uma hora para outra. Não, isso é impossível. Se você quiser um empurrãozinho para ser menos tímido, bem, tem algumas técnicazinhas de coach que ajudam, tem algumas terapias que ajudam, tem curso de teatro que ajuda, mas em geral, se você acha que a sua timidez é um charme, então não mude. Faça com que ela trabalhe a seu favor. Como, por exemplo, o tímido tem vergonha de falar, mas que tal falar por meio dos olhares? A mulherada adora uma paquera sem palavras. Mesmo porque a gente está numa era de mulheres que gostam mais de caçar do que de serem caçadas. Então, nerd, sua timidez não é um problema. Fica combinado assim? Eu tenho um outro capítulo muito interessante também, chamado O Poder do Joystick. É um dos capítulos assim que a galera mais
comenta, que mais bomba, e vai ser o tema da próxima quinta-feira. E eu prometo, eu juro, de repente a terceira temporada já está toda cheia. As pautas já estão assim meio que fechadas, mas de repente na quarta temporada eu faço um especial só pra nerds. Porque esse livro, gente, assim, não é porque eu escrevi não, mas tem muita coisa legal, é baseado numa pesquisa muito legal que eu fiz com homens nerds, mulheres nerds. E assim, tem muito a ajudar aí essa rapaziada que só porque é tímida acha que não pode sair de casa, que não pode se relacionar, que não tem jeito com as mulheres, nada disso. Tudo e qualquer coisa dentro da área de sexualidade que engloba comportamento, relacionamento, autoestima e por aí vai, dá pra ser trabalhado, tá? Então, gratidão por me ouvir, eu fico por aqui. Lembrando que o livro está na Amazon, amazon.com, coloca lá Mariana Kiss, Nerd para Mulheres, lado masculino da força, ele custa menos de R$10, gente, ó. Molezinha, fácil, fácil, você ainda pode dividir com os amigos. Qualquer dúvida ou sugestão, principalmente com relação às coisas que eu falei aqui nesse vídeo, sexência@yahoo.com. Kisses e até semana que vem!